Segundo o site adherents.com, de estatísticas religiosas, existem atualmente mais de 4.200 religiões em todo o mundo. Isso sem contar as inúmeras ramificações que muitos desses credos, como os evangélicos brasileiros, por exemplo, possuem. Os ensinos e doutrinas dessas crenças variam tanto quanto sua quantidade. Há religiões para todos os gostos. Mesmo diante desta imensa variedade, há algo comum em quase todas as crenças. Elas sempre têm algo a dizer sobre Jesus. E por serem tantas e tão variadas, é óbvio que muitas delas oferecem diferentes ensinos sobre Cristo. Diante disso, não é sem razão que a pergunta título dessa reflexão é: qual Jesus? O fato de todo mundo falar dele não quer dizer muita coisa. Pelo menos é isso o que o próprio Jesus conclui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dentro de tantas opções, qual seria então o verdadeiro Jesus? Ninguém melhor do que ele para nos dar a resposta. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, o Cristo. Examinemos então. O islamismo, uma das grandes religiões do mundo, fala de Jesus no Alcorão, seu livro sagrado. Nele nós lemos: longe de nós retirá-lo, Deus, de sua majestade transcendente para que tenha um filho. O Islã diz que Deus não tem filho, nem tampouco que Cristo seja Deus. Para os muçulmanos, ele foi apenas um grande profeta. Contudo, certa ocasião, o Jesus verdadeiro foi questionado exatamente sobre esse assunto. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O autor dessa pergunta, Jesus, foi um líder de outra grande religião, o judaísmo. Os judeus também falam de Jesus como um grande mestre. Mas e quanto ao fato de Jesus ter afirmado ser Deus? Pois foi exatamente isso que ele disse ao responder: eu sou. O que creem os judeus a esse respeito? A resposta está no que eles disseram ao ouvirem a afirmação de Jesus. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos julgaram Jesus digno de morte. A história mostra também que teólogos evangélicos negaram verdades bíblicas sobre Jesus. Há muitos casos. Homens como Rudolf Bultmann, por exemplo, duvidavam se Jesus era mesmo Deus encarnado. O Espiritismo também faz menção de Jesus. Para Allan Kardec, Jesus foi um espírito superior da ordem mais elevada, Messias, espírito puro, enviado de Deus e, finalmente, médium de Deus. Para os espíritas, é importante estudar Kardec para viver Jesus. Para eles, Jesus foi apenas um modelo a ser seguido. Contudo, não é isso o que ele, Cristo, afirma. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso implica em entendermos que não existe outra alternativa. Espíritas acreditam que o caminho é o aperfeiçoamento por meio de várias reencarnações. Mas segundo Jesus, quando uma pessoa morre, ou ela está na presença dele, ou está para sempre separada de Deus. Pouco antes de morrer, um dos ladrões que estavam ao seu lado na cruz creu em Cristo como seu Salvador. Sua fala demonstra o fato. Jesus,
lembre-se de mim quando entrar em seu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Diferentemente de Jesus, aquele ladrão estava ali por ser um criminoso. Ele era um pecador como todos nós. O que então fez com que Jesus dissesse a ele que logo após a sua morte, ambos estariam juntos no paraíso? Ele apenas creu em Jesus, algo que a Bíblia chama de justificação pela fé. Para que sejamos salvos de nosso pecado, nós precisamos apenas crer no sacrifício de morte e ressurreição de Cristo. A salvação é dada por Ele a quem crer absolutamente de graça, sem obras, ou seja, sem nenhum mérito humano. Essa verdade é totalmente antagônica ao ensino dos rituais do islamismo, da obediência aos mandamentos do judaísmo e também de muitas religiões ditas evangélicas, da reencarnação, do espiritismo e do hinduísmo, ou ainda do purgatório, doutrina ensinada pela Igreja Católica Romana que afirma: se alguém disser que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar com o objetivo de se obter a graça da justificação, e que não é necessário, de forma alguma, que ele seja preparado e disposto pela ação de sua própria vontade, que seja anátema. O Jesus descrito na Bíblia, por outro lado, revela-nos por meio de Paulo outra realidade. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não há dúvida de que toda religião tem sim algo a dizer sobre Jesus. Mas como vimos em apenas alguns exemplos, as diferenças existem e não são apenas detalhes sem importância. O que você e eu acreditamos sobre Jesus definirá nosso destino eterno. E esse é o mais importante fato de nossas vidas. Em qual Jesus você e eu precisamos crer? No Cristo das Escrituras, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Em qual Jesus você que assiste a esse vídeo crê?